O salão principal do Centro Cultural de Belém em Lisboa estava repleto de luzes suaves e do murmúrio elegante de centenas de convidados quando Carlos Mendes, o ator português que acabara de vencer o Oscar de melhor ator, subiu ao palco com passos medidos. O seu rosto bonito de 32 anos mostrava uma tristeza profunda que tocava todos os presentes. Ele pegou o microfone e desdobrou lentamente a carta que segurava com as mãos trêmulas. As palavras saíram carregadas de emoção enquanto ele lia a última mensagem que o seu companheiro Lucas lhe tinha deixado antes do acidente fatal há um ano. Meu querido Carlos, estás a ler isto é porque o destino nos separou, mas o teu amor foi a força que me manteve vivo até ao fim. A multidão ficou em silêncio absoluto, muitos enxugando lágrimas discretas. Mas naquele preciso instante o meu telemóvel vibrou no bolso do casaco escuro e eu atendi discretamente, afastando-me um pouco da multidão. A voz do advogado de Lucas disse com tom grave: Sr. Eduardo, tenho uma gravação que o meu cliente deixou exclusivamente para si e que só devia ser entregue agora. O meu coração parou. Como era possível? Lucas tinha morrido há exatamente 13 meses e agora a sua voz ia falar diretamente comigo. Saí para o corredor iluminado do Centro Cultural enquanto a gravação começava e a voz familiar de Lucas encheu o meu ouvido. Eduardo, meu amor verdadeiro, se estás a ouvir isto significa que eu parti e não tive coragem de te dizer tudo cara a cara enquanto estava vivo. Perdoa-me por ter mantido o nosso amor escondido durante aqueles 2 anos intensos. Carlos nunca soube da profundidade do que sentíamos e a pressão da família dele era tão forte que eu não consegui romper o laço público que mantinha a carreira dele intacta. Eu queria escolher-te a ti, Eduardo, o homem que me fez sentir vivo de verdade, mas o medo venceu. Agora deixo-te esta verdade e a escolha de o que fazer com ela. O mundo à minha volta girou. Eu, Eduardo Santos, professor de literatura de 28 anos de uma família conservadora no Porto, tinha sido o amante secreto de Lucas durante o tempo em que ele era o companheiro oficial de Carlos, o ator em ascensão. Os nossos encontros aconteciam em pequenos apartamentos alugados em Alfama ou em passeios discretos ao longo do Tejo ao anoitecer. Lucas era arquiteto apaixonado e cheio de vida, mas carregava o peso de uma relação que servia mais para a imagem de Carlos do que para o coração dele. Eu sabia que a família de Carlos, rica e influente em Lisboa, via o casal como um símbolo de estabilidade moderna e qualquer separação poderia custar contratos e reputação. A minha própria família em casa ligava todas as semanas perguntando quando eu ia apresentar uma namorada decente e assentar como o meu irmão mais novo já tinha feito. Ser gay para eles era uma fase passageira que o tempo e a igreja resolveriam. Agora, com esta mensagem, o meu segredo mais profundo explodia no meio da gala mais importante do ano. Voltei para a sala, mas mal conseguia ouvir os aplausos que Carlos recebia. A carta que eu li era uma versão editada que Lucas tinha preparado para o público, mas a verdadeira confissão estava agora no meu telemóvel. Saí da gala cedo, caminhando pelas ruas molhadas de Lisboa com a mente em turbilhão. Em casa, no meu pequeno apartamento no bairro Alto, ouvi a gravação inteira várias vezes. Lucas falava do amor que sentia por mim, das promessas quebradas e do arrependimento por não ter saído da relação com Carlos antes do acidente. Ele deixava-me também o número de um cofre com documentos e uma carta escrita à mão para eu decidir se publicava ou não. A noite foi longa, cheia de lágrimas e memórias. Lembrei-me do dia em que conheci Lucas num projeto de renovação de uma biblioteca em Coimbra, onde eu dava aulas como convidado. O seu sorriso caloroso, os olhos castanhos profundos e a forma como ele falava de arquitetura como se fosse poesia conquistaram-me imediatamente. Os nossos primeiros beijos foram roubados num café escondido perto da universidade. Depois vieram as noites de confidências onde ele me contava o quanto se sentia preso na relação com Carlos. Carlos era carismático, talentoso e ambicioso, mas também manipulador quando precisava de manter a imagem perfeita para os produtores e a imprensa. A família de Carlos, uma linhagem antiga com ligações à política local, pressionava para que o casal se mostrasse unido em eventos públicos. Eu, por outro lado, vivia com o medo constante de que a minha família descobrisse. O meu pai, um médico reformado católico fervoroso, dizia sempre que um homem deve ter mulher e filhos para ser completo. A minha mãe, embora mais suave, seguia o mesmo discurso nas chamadas semanais. Ser eu mesmo parecia impossível. Agora, com a voz de Lucas, ainda e quando no quarto vazio, eu tinha de enfrentar a escolha mais difícil da minha vida. Contar a Carlos a verdade significava destruir a memória pública do amor dele com Lucas e talvez arruinar a carreira do ator que acabara de alcançar o topo. Guardar silêncio significava trair o último desejo de Lucas e continuar a viver na mentira que me sufocava. O amanhecer chegou e eu ainda não tinha dormido. O telefone tocou novamente, era a minha irmã de Porto perguntando como tinha corrido a gala e se eu tinha conhecido alguém interessante.
Desviei o assunto com uma mentira curta, mas o peso no peito aumentava. Decidi marcar uma reunião com o advogado para o dia seguinte. O telefonema fatídico tinha mudado tudo e o preço a pagar seria alto independentemente da escolha que eu fizesse. A reunião com o advogado aconteceu numa sala discreta no centro de Lisboa no dia seguinte à gala. O homem de meia-idade entregou-me um envelope selado e explicou que Lucas tinha deixado instruções precisas para que a gravação e os documentos só fossem entregues um ano após a morte. Abri o envelope com as mãos trêmulas e encontrei a carta manuscrita de Lucas junto com extratos bancários e uma chave de cofre. As palavras na carta eram ainda mais diretas do que na gravação. Eduardo, eu sei que te causei dor ao ficar com Carlos, mas a verdade é que o meu coração sempre foi teu. Ele usava a nossa relação para manter contratos e a família dele ameaçava cortar o apoio financeiro se eu saísse. Agora que parti, quero que sejas livre para decidir se revelas tudo ou se deixas o passado descansar. Deixei-te uma parte das minhas poupanças para que possas seguir os teus sonhos de escrever o livro que sempre planeámos juntos. O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma pedra. Lucas tinha-me amado de verdade, mas o medo e a pressão social tinham-me mantido preso. Saí do escritório e caminhei sem destino pelas ruas de Baixa até parar num banco junto ao rio. Ali lembrei-me das últimas semanas antes do acidente. Lucas tinha-me prometido que ia falar com Carlos e pedir uma separação amigável. Tínhamos planeado uma viagem discreta ao Alentejo para começar uma vida nova longe dos holofotes. Mas o acidente na autoestrada acabou com tudo. Agora Carlos estava a construir uma carreira internacional baseada na narrativa de viúvo dedicado e eu tinha o poder de destruir essa narrativa. O telemóvel tocou, era Carlos. Ele queria encontrar-se comigo para falar sobre Lucas, dizia que se sentia sozinho e que eu era uma das poucas pessoas que o entendia. Aceitei o convite contra o meu bom senso e encontrámo-nos num restaurante pequeno em Chiado. A conversa começou leve com memórias de Lucas, mas logo se tornou mais profunda. Carlos confessou que sentia que Lucas escondia algo nos últimos meses e que isso o atormentava. Eu quase revelei tudo, mas segurei a língua. Em vez disso, partilhámos um momento de vulnerabilidade e pela primeira vez senti uma conexão real com Carlos para além da dor comum. Os seus olhos verdes encontraram os meus e por um instante o mundo pareceu mais leve. Mas o conflito interno era feroz. Como podia eu sentir algo por Carlos sabendo o que Lucas me tinha revelado? A noite terminou com um abraço longo e eu voltei para casa confuso. No dia seguinte a minha família ligou em peso. O meu pai perguntou diretamente quando eu ia parar de viver como um solitário em Lisboa e voltar para o Porto para assumir responsabilidades. A minha mãe mencionou a filha de um amigo da igreja que era perfeita para mim. Cada palavra era como uma faca no peito. Eles não faziam ideia do que eu estava a viver e eu não tinha coragem de contar. A pressão social em Portugal, embora o país fosse progressista, ainda pesava muito nas famílias tradicionais do interior. Eu sentia-me preso entre o passado com Lucas, o presente com Carlos e o futuro incerto da minha própria identidade. Decidi abrir o cofre no banco no dia seguinte. Lá encontrei mais cartas e provas de que Carlos tinha pressionado Lucas a ficar por causa de um grande contrato com um estúdio americano. A raiva misturou-se com a tristeza. Ao mesmo tempo, Carlos enviou-me uma mensagem convidando-me para jantar em casa dele no dia seguinte. Eu aceitei sabendo que cada passo me aproximava de uma decisão irreversível. A tensão aumentava e o meu sono tornava-se cada vez mais agitado. Lembrei-me de como Lucas me abraçava e sussurrava que um dia seríamos livres. Agora eu tinha de decidir se essa liberdade valia o preço de destruir a vida de Carlos e a minha própria família. O dilema moral consumia-me hora após hora. Revelar a verdade seria justiça ou vingança? Guardar silêncio seria lealdade ou covardia? A escolha aproximava-se e eu sentia que o meu mundo inteiro estava prestes a mudar para sempre. O jantar na casa de Carlos, em Lapa, foi mais íntimo do que eu esperava. A vista para o Tejo era deslumbrante, mas a conversa pesava com memórias de Lucas. Carlos abriu uma garrafa de vinho do Douro e contou-me como a família dele tinha imposto o relacionamento público para proteger a imagem dele durante a campanha para o Oscar. Eu ouvi em silêncio, sentindo o peso da carta no meu bolso. Quando ele me perguntou se Lucas alguma vez me tinha confidenciado algo estranho, eu desviei o olhar e mudei de assunto. A noite terminou com um beijo hesitante que me deixou ainda mais confuso. No dia seguinte a minha irmã veio a Lisboa de surpresa e almoçámos juntos. Ela notou o meu ar distante e pressionou-me a contar o que se passava. Eu quase revelei tudo, mas limitei-me a dizer que estava a lidar com o luto de um amigo.
Ela falou da pressão familiar e de como nosso pai estava a ficar doente com a preocupação comigo. Cada palavra aumentava o meu sentimento de culpa. Voltei para o apartamento e reli a carta de Lucas várias vezes. Ele descrevia como Carlos tinha ameaçado expor segredos financeiros se ele saísse. A manipulação era clara, mas revelar isso agora destruiria a carreira de Carlos no momento em que ele mais precisava de estabilidade. A sociedade portuguesa ainda olhava com desconfiança para escândalos envolvendo figuras públicas, mesmo sendo o país aberto a direitos LGBT. Os preconceitos velados nas famílias e no meio profissional eram reais. Carlos ligou-me novamente e convidou-me para uma caminhada no Parque das Nações. Durante o passeio ele confessou que se sentia atraído por mim e que talvez Lucas aprovasse que seguíssemos em frente. O meu coração acelerou, mas a voz de Lucas ecoava na minha cabeça. Eu disse-lhe que precisava de tempo e ele respeitou. Em casa recebi uma chamada do meu pai. A voz dele estava dura como sempre. Ele disse que se eu não arranjasse uma namorada em breve ia cortar o apoio financeiro que ainda me dava para o apartamento. A ameaça era clara e o medo de ser deserdado paralisou-me. Passei a noite em claro pensando nas escolhas que me definiam. Revelar a verdade a Carlos significava perder a possibilidade de um novo amor e enfrentar a fúria da família dele. Guardar silêncio significava trair Lucas e continuar a viver na sombra. O conflito interno atingia o pico. No dia seguinte um colega de trabalho comentou casualmente ter visto Carlos e eu juntos na gala e perguntou se havia algo entre nós. O rumor já começava a circular e a pressão social aumentava. Eu sentia-me encurralado entre o humor do passado, a possibilidade do presente e o julgamento da família. A tensão crescia e cada decisão parecia trazer consequências irreversíveis. A traição veio de forma inesperada. Um colega ciumento de Carlos vazou para a imprensa uma foto nossa do jantar em Lapa com uma legenda insinuante. O escândalo explodiu nas redes sociais e nos jornais de fofocas. Carlos ligou-me em pânico pedindo para nos encontrarmos imediatamente. No apartamento dele a conversa virou confronto. Ele admitiu ter pressionado Lucas a ficar, mas jurou que o amava de verdade. Eu finalmente mostrei-lhe a carta e a gravação. O rosto dele empalideceu e a raiva misturou-se com dor. Ele acusou-me de destruir a memória de Lucas e ameaçou contar à minha família tudo se eu publicasse os documentos. Saí de lá destroçado. Em casa a minha irmã ligou dizendo que o pai tinha visto as notícias e exigia explicações. Voltei ao Porto no comboio seguinte e o confronto familiar foi brutal. O meu pai gritou que eu era uma desgraça para o nome da família e que se não parasse com aquelas loucuras ia deserdar-me. A minha mãe chorava em silêncio. Eu saí de casa e passei a noite num hotel barato pensando em tudo. Carlos enviou-me mensagens alternando entre súplicas e ameaças. O dilema moral atingia o auge. Publicar a verdade significava justiça para Lucas, mas dor para Carlos e para a minha família. Guardar silêncio significava proteger todos, mas viver com o peso da mentira para sempre. Encontrei-me com o advogado novamente e ele confirmou que os documentos eram irrefutáveis. A pressão social era enorme, com comentários homofóbicos nas redes e chamadas anónimas para o meu trabalho. Eu sentia o mundo fechar-se à minha volta, mas algo dentro de mim começava a despertar. O amor verdadeiro não podia ser construído sobre mentiras. Decidi marcar um encontro final com Carlos num lugar neutro. A conversa foi dura, cheia de acusações e lágrimas. Ele implorou-me para pensar na carreira dele e no sofrimento da família dele. Eu respondi que Lucas merecia a verdade. Saí dali com o coração partido, mas mais certo da minha escolha. A família ligou novamente e o pai disse que me dava uma última chance se eu negasse tudo publicamente. Eu recusei. O preço estava a ser pago, mas a liberdade começava a nascer dentro de mim. A decisão final veio numa manhã chuvosa em Lisboa. Publiquei uma declaração simples nas redes sociais revelando a verdade sobre o meu amor por Lucas e os documentos que ele me deixou. O escândalo foi enorme, mas a onda de apoio de muitos na comunidade LGBT surpreendeu-me. Carlos perdeu alguns contratos, mas manteve o Oscar e começou a reconstruir a imagem com honestidade. A minha família cortou contacto por meses, mas a minha irmã manteve o laço em segredo e aos poucos o pai amoleceu. Eu perdi o emprego temporariamente, mas ganhei a liberdade de escrever o livro que Lucas e eu sonhamos. Carlos e eu encontrámos-nos uma última vez num café em Alfama. A conversa foi de despedida madura, sem rancor. Ele admitiu os erros e desejou-me o melhor. Eu senti o peso sair dos ombros.
A jornada tinha sido de dor, traição e escolhas difíceis, mas terminava com uma nova força interior. Aprendi que o amor verdadeiro exige coragem e que o silêncio às vezes custa mais caro que a verdade. A sociedade portuguesa mostrou o seu lado progressista e o meu caminho abriu-se para uma vida autêntica. Hoje olho para o Tejo e sinto gratidão pelo telefonema fatídico que mudou tudo. O preço foi alto, mas a liberdade valeu cada lágrima. Foi correto revelar a verdade sobre o amor e as mentiras, mesmo destruindo aparências e causando dor temporária às famílias, ou seria melhor o silêncio para preservar a paz e as carreiras?